Agora vamos falar sobre o desespero, mas desespero mesmo, pânico. Esse final de semana, na sexta-feira de manhã, a revista Veja mostrou mensagens que constam de um relatório preliminar da Polícia Federal sobre o que encontrou no celular do Tenente Coronel Cid, da esposa dele e de outros investigados ali, que alguns estão presos, outros não. Ok. Ali tinham mensagens da esposa do Tenente Coronel Cid com a filha do general Vilas Boas, aquele a quem uma vez o Bolsonaro abraçou e disse: olha, há coisas que apenas nós dois sabemos, e se eu tô aqui hoje na presidência é graças a você. Lembrando que Vilas Boas foi aquele que ameaçou o Supremo Tribunal Federal no dia 5 de abril de 2018, 2 dias antes do Lula ser preso. Lembre-se, o STF foi ameaçado pelo general que era então comandante do Exército. Ok. Aí o que acontece? Saíram mensagens e tudo mais, a coisa ficou ruim pro Bolsonaro. Aí a defesa do Bolsonaro soltou uma notinha, falando que, olha, mas essas mensagens só comprovam que o Bolsonaro recebia vários pedidos de golpe de Estado e ele nunca nem tentou dar golpe de Estado. Não teve 8 de janeiro, não, né? Pois bem, nota burra da defesa do Bolsonaro. Horas depois da nota do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes assina e tira o sigilo de todas as mensagens. Não do relatório, das mensagens. E aí sai a mensagem-chave em que a esposa do ajudante de ordens do Bolsonaro, ou seja, alguém que estava em contato direto com ele o tempo todo e que, inclusive, encontra-se com ele todos os dias pessoalmente, que é a esposa dele, diz que quem pediu para mobilizar os caminhoneiros e os protestantes, manifestantes, ela queria dizer, né? Quem estava protestando, foi o Bolsonaro. Aí ela disse que ela acabou confessando que o mentor de tudo aquilo era o Bolsonaro. Ela fez uma delação sem ser premiada, que não vai ter prêmio nenhum para ela. A delação está no celular, o prêmio dela vai ser a jaula. Pois bem, o que aconteceu? O Bolsonaro utilizou a tática que a extrema-direita utiliza no mundo inteiro. Olha, essa tática é utilizada pela extrema-direita, muita gente que já estudou como funciona a extrema-direita, aí vem desde lá atrás dos anos 30 do século passado, no nazismo, no fascismo, o franquismo na Espanha, tem algumas coisas que estão na cartilha deles. Uma delas é, sempre que tem alguma coisa contra você, você completamente desviar o foco. Então, estão falando de você no assunto tal, pô. Cria um factoide ali para que todo mundo comece a falar daquilo e quando estão falando daquilo, não estão falando disso. E aí não estão falando do que você não quer que fale. Vão falar de outra coisa. Pode ser te criticando, pode, mas não tem problema. Vai ser uma crítica que não vai ser ruim para os seus seguidores. Por exemplo, o Bolsonaro, sempre que ele estava no governo dele, saiu algum escândalo forte contra o Flávio Bolsonaro, alguma coisa, ele falava alguma abobrinha. Ele falava alguma coisa, ele era presidente da República, tudo que ele falava repercutia muito, saía em capa de todos os jornais, e a imprensa parava de falar de rachadinha e repercutia a fala do Bolsonaro. Inclusive, muitas vezes, eu falei no Plantão Brasil, eu não vou ficar aqui repercutindo as falas dele, porque eu sei que a estratégia dele é essa. Quando eu falo disso, eu não estou falando dos crimes dele. Eu estou falando aí, o Bolsonaro falou que isso é inaceitável que ele fala isso. Aí as pessoas vão lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, repercutiam a fala do Bolsonaro para ganhar like, aí todo mundo curtia, aí ninguém mais falava do assunto que o Bolsonaro queria que fosse ignorado, e o assunto começava a cair no esquecimento. Pois bem, a mesma coisa. Saíram as mensagens e agora e eu fiquei pasmo que a imprensa não deu o destaque merecido ao fato de que a esposa do ajudante de ordens dele, que fica 24 horas por dia praticamente com ele, quando o ajudante de ordens do Bolsonaro não estava com ele, é porque estava com a esposa. Porque ia para casa dormir com a esposa. Depois, de manhã, já voltava ao Palácio do Alvorada e ficava com o Bolsonaro o dia inteiro. Ou porque estava em missão, em reunião, ou sacando dinheiro público para pagar as contas da Michelle. Era o único momento que ele não estava com o Bolsonaro. É quando ele estava cometendo algum crime para Michelle. Aí ele não cometia os crimes para o Bolsonaro. Aí, o que acontece? Vai lá o Bolsonaro e usa a estratégia dele de diversionismo, em pânico. Olha, eu vi, foi feita uma live, ele tá com o senador Marcos Pontes, aquele astronauta, um picareta de marca maior. Eu lembro que esse cara vendia um travesseiro da NASA, lembra disso? Todo mundo deve conhecer o travesseiro da NASA. Sabe que NASA não era aquele da NASA lá nos Estados Unidos? NASA era uma sigla para uma empresa brasileira? Aí esse picareta vende isso aqui, NASA, astronauta, aí você falava, nossa, aí colocava um logo da NASA, e NASA significava nobre e autêntico suporte anatômico.
Nada a ver com nada. É picareta mesmo. Então, ele fez uma live com o Bolsonaro. O Bolsonaro tava gaguejando, ficava assim e tal. Era uma live, era uma conversa que foi transmitida ao vivo. Aí olha só o que fala o Bolsonaro de repente. Ó, vê se não é estratégia. Comenta você aí, logo que vê o vídeo, comenta, hein? Agora vamos cair para trás aqui, tá? A vacina de RNA tem dióxido de grafeno, tá? Onde ele se acumula, segundo a Pfizer, que eu fui lá ver que ele tem lá, no testículo e ovário. Tá? Eu li a bula. Agora vamos cair para trás. O melhor é você ver a cara do pessoal. Todo mundo com cara de bunda. Todo mundo assim, meio, o que esse cara tá falando? Só tem um babacão ali. Só um babacão. Pois bem. Vai lá, ele fala, a vacina tem grafeno. Aí ele, olha só o tamanho do desespero. Ele conseguiu misturar discurso antivacina com órgãos genitais. Tudo o que é pra chamar atenção. Ele colocou os dois na mesma frase. Aí você fala, você acha que isso não é premeditado? É claro que é premeditado. É óbvio que é premeditado. Tava apavorado o Bolsonaro. Vamos tirar o foco, gente. Ah, vai, me xinga aí porque eu sou antivacina. Dane-se, meus apoiadores estão nem aí pra isso. Eu tive 58 milhões de votos depois de tudo que eu fiz. Ninguém tá nem aí. Aí o que acontece? Avisaram o Bolsonaro. Ô, Bolsonaro, você vai ser preso. Você continua com esse discurso aí, você não é mais presidente da República. Você não tem mais imunidade. Você não pode falar esse tipo de coisa. Você vai ser preso. Já acabaram de descobrir um monte de coisa contra você. Você vai lá e comete outro crime. Um dos processos contra o Bolsonaro no STF, uma das investigações, é por uma live que ele disseminou fake news contra a vacina. Ele falou que a vacina fazia as pessoas contraírem AIDS. Isso é um dos processos pelos quais ele vai ser condenado a alguns anos de cadeia por isso. Aí você vai lá e comete outro crime. Você é burro, cara. Podem te prender em flagrante segunda-feira, otário. Seu otário, burro. Aí ele... Agora ferrou. Pô, de todas as fake news que ele podia inventar, de todas as táticas, isso se chama diversionismo, é você fazer com que tirem o foco. Todas as táticas dele de cortina de fumaça, eu prefiro a expressão cortina de fumaça. Todas ele usou uma que é criminosa, esqueceu que não tem mais, ele não estava fazendo muita aparição mais, ele esqueceu que ele não tem mais foro privilegiado. Aí chega Bolsonaro se humilhando. Foi ao Facebook se humilhar. Vamos lá, tá aqui. Dá pra ler o que escreveu o Bolsonaro aqui? Eu vou colocar maior aqui. Peraí, deixa eu tirar aqui a foto dele, pra não ficar foto de bandido. Quem quiser pausa pra ler o texto, mas eu vou ler pra você. Ó, em relação a uma conversa no dia de ontem, na cidade de Jundiaí, sobre a existência de óxido de grafeno na vacina de tecnologia mRNA, houve um equívoco da minha parte. Como é de conhecimento público, sou entusiasta do potencial de emprego de óxido de grafeno. Por isso, inadvertidamente relacionei a substância com a vacina. Fato desmentido em agosto de 2021. Aqui é a melhor parte. Mais uma vez, lamento e peço desculpas. Tem uma coisa que quem estuda a extrema-direita sabe. Tem uma série na Netflix sobre o... Esqueci agora o nome do Roger Stone. Corrija aí se eu estiver errado. Que é um dos caras pelos quais o Trump começou a se basear, que ele começou a usar a cartilha da extrema-direita no começo dos anos 2000, coisa que não vinha sendo usada fazia algumas décadas por gente no Ocidente, nos Estados Unidos, que foi a tática de falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Eu vou fazer declarações polêmicas, vai todo mundo falar de mim, eu fico mais famoso, eu ganho mais dinheiro e eu consigo me eleger para o cargo que eu quiser. O Donald Trump começou a utilizar este rapaz, este bandido, como um dos seus assessores e um dos seus mentores para o discurso. Depois Donald Trump ia jogando todo mundo que ele usava no lixo, usava um pouquinho, descartava. E continuou da mesma maneira. Olha, a minha mamãe, a Angélica dos Reis, ela acredita na lei da atração. Se você fala muitas vezes, acontece. Eles ficavam fechados com o Bolsonaro, ainda colocava hashtag, né? Ó, hashtag não parece uma grade? Vão ficar literalmente fechados com o Bolsonaro. Minha mãe vai dar risada pra caramba, porque a lei da atração funcionou direitinho. Ela vai falar, falei, Thiago, falei que a lei da atração funciona. Peço essa inscrição no canal. Falou.